Falando em cirurgia aqui, doutor Maria Aparecida Melo Vieira, de Ubá, Minas Gerais. Os mineiros estão participando aqui, viu? Os mineiros são... Segunda vez Ubá hoje aqui. Operei a tireoide, diz ela, e fiquei rouca. Haveria algum modo de melhorar, voltar a voz dela ficar normal, a melhor? Sem dúvida nenhuma. Há muitas causas que produzem uma rouquidão depois de uma cirurgia da tireoide. Há várias. Entre elas, pode ter a lesão de um pequeno nervinho que comanda o movimento da corda vocal. E se esse nervinho não volta à normalidade, a corda vocal não se mexe e a pessoa fica com uma voz muito ruim. E nós temos tratamentos que deixam a sua voz muito próxima do normal. Tão próxima que às vezes uma pessoa não seja capaz de perceber que a sua voz tenha tido algum problema um dia. Isso pode ser feito com exercícios, com a fonoaudióloga, e quando isto não resolve, existe uma cirurgia para isso que é altamente eficaz. A sua voz vai ficar praticamente normal. Doutor, vamos lá. Minas Gerais ainda, continua aqui, a cidade agora é Guaranésia. Um grande abraço a vocês. Um abraço a você, Ângela Vilas Boas. Ela diz aqui que ela fez cirurgia de inchaço das cordas vocais, que foi diagnosticado com edema de Henck. Sim. E gostaria de saber mais sobre este assunto. Perfeito, veja bem. Escreve-se Henck, Ângela, mas a gente fala Henck, né? Porque é um nome da Europa, é um nome alemão. Esse edema de Henck é uma doença que acomete geralmente mulheres em torno dos seus 40, 50 anos de idade, geralmente mulheres fumantes. É difícil o edema que não seja fumante e que deixa essa voz muito grave, muito rouca. Inicialmente a voz é bonita, mas com o passar do tempo a voz fica muito masculinizada. O tratamento passa, em primeiro lugar, por parar de fumar. E há uma cirurgia que se faz onde você aspira aquela gelatina excessiva que deixa a corda vocal muito volumosa e ao diminuir o volume da corda vocal, a voz tende a voltar à normalidade. É um tratamento que também tem um resultado muito bom e deixa a sua voz muito bonita. Doutor, aqui nosso e-mail vem da cidade de Duartina, Paraná. Alan Alves. Ele fala aqui, ó, eu sou Alan de Douradina, Paraná. Um abraço a todos vocês. Ele relata que o seu avô teve câncer na laringe e não fez cirurgia, só tratamento. E agora usa a traqueostomia para respirar há um ano. Será que um dia ele vai poder tirar isto para respirar normalmente e começar a falar? Veja bem, o câncer de laringe ele pode ser tratado com radioterapia ou com cirurgia. Então, quando você me disse que o seu avô só fez o tratamento e não fez a cirurgia, eu imagino que ele deva ter feito radioterapia. E a necessidade da cânulazinha de traqueostomia, que é aquele buraquinho que a gente respira pelo pescoço com o aparelhinho, essa necessidade existe porque as cordas vocais devem estar fechadas, então não tem espaço suficiente para o ar passar com segurança. Ele só vai voltar ao normal, tirando essa cânula, se as cordas vocais voltarem a ter movimento e se ali for possível a passagem do ar em segurança. Só mesmo examinando. A gente gostaria muito de oferecer uma contribuição, porque as pessoas não gostam de usar esse aparelhinho, mas às vezes esse aparelhinho não é um problema. Às vezes ele é uma solução, porque se ele não existisse, ele não estaria respirando, né? Doutor, aqui a Márcia Furlan gostaria de saber se pigarro que tem na garganta pode dar mau hálito. Veja bem, não dá para a gente fazer uma associação entre mau hálito e o pigarro. Não posso fazer essa associação. Existem muitas causas para o mau hálito, que vão desde a higiene bucal, a higiene dentária, principalmente as questões que afetam a saúde da gengiva, né? Tudo isso faz. Na base da língua, aquela porção posterior, também há bactérias que se proliferam nessa região e que elas liberam um gás que produzem esse odor ruim que é o mau hálito. Então tem muitas causas. Então é preciso olhar o médico, procurar saber por que motivo tem mau hálito, mas não dá para fazer associação entre pigarro e mau hálito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Doutor, agora temos aqui, vamos mudar para o mundo sertanejo. O Alan Alves também, cantor, a voz dele para falar, a voz dele é aguda para falar. E canta como alguns cantores sertanejos. Ele consegue cantar em tons altos, a dúvida que ele tem. Posso continuar cantando assim em tons altos?
para outras pessoas ou eu canto alto demais? Para mim tá tranquilo, mas para mim tá tranquilo. É Allen ou é Alan? Alan, veja bem, olha, essa situação é muito comum nos nossos consultórios. Por quê? As pessoas têm admiração pelos cantores sertanejos, né? E os cantores cantam no seu registro vocal. O registro vocal depende do tamanho da pessoa, do peso, da altura, da anatomia, do jeito que as cordas vocais são feitas anatomicamente. Então eu tenho um registro vocal, o Júnior tem outro registro vocal, o nosso câmera tem outro registro vocal. Se eu começar a cantar no registro dele, que não seja o meu, eu posso ter problemas. Para cantar uma vez ou outra não vai ter problema nenhum, mas se eu me repetir nisso, pode ter. E é muito comum no mundo sertanejo. Então nós temos aqueles cantores que são símbolos, né? Leandro Leonardo, que são Chitãozinho, Chororó e tantos outros. Zé de Camargo e Luciano. Então o que acontece? As pessoas começam a carreira tentando imitar esses cantores. Então ela não conhece o seu registro, mas ela quer cantar imitando aquele. Isso vai dar problema um dia. Meu consultório é cheio de cantor sertanejo que chegam com a garganta realmente numa situação muito difícil, porque estão cantando fora do seu registro. Se você fizer isso e não tiver desconforto nenhum, continue cantando. Mas se você começar a perceber que a sua voz está perdendo qualidade, está perdendo brilho, que aquela variação, aquela tessitura, aquela abrangência dos graves aos agudos já não se passam com a mesma facilidade, se a sua voz está ficando rouca, se você tem ardor quando canta, tem uma luz amarela, quase vermelha acendendo, é hora de procurar o especialista. Doutor, agora vamos para o nosso telefone aqui, 0 operadora 19 3871 9620. Quem pergunta é a Valquíria de Lima. Quando eu me alimento, sempre parece que vou me engasgar. Por que acontece isso, doutor? Valquíria, veja bem, a laringe, né, que é esse órgão do pescoço onde nós temos aqui o palmo de Adão, ela é como um sinalizador de trânsito, né, num cruzamento. Ou seja, aquele sinalizador de trânsito diz, agora pode vir quem vem da direita, agora pode vir quem vem da frente. As duas coisas não podem passar ao mesmo tempo, senão vão trombar naquele cruzamento. É a mesma coisa, eu não consigo respirar e engolir ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. A pessoa que engasga é porque ela está com o alimento ou a saliva entrando no lugar errado. Em vez de ir para o esôfago, está indo para a traqueia. E existe alguma confusão nesse sinalizador de trânsito. Isso pode ser um problema neurológico, pode ser um problema de hábito de atenção na hora de comer. Isto precisa ser avaliado por um médico. Porque uma vez ou outra engasgar até passa, mas você pode uma hora ter um problema sério, que se esse alimento for para a sua traqueia e o seu pulmão, você pode ter uma pneumonia e isto é muito grave. Então as pessoas que engasgam com frequência precisam procurar um médico. Doutor, o senhor respondeu uma coisa aqui, mas eu vou encerrar esse bloco com a pergunta que vem da cidade de Americana, da Marley, que ela pergunta qual o melhor tratamento para rinite e se ela tem cura. O senhor vai responder isso no próximo bloco, porque esse nós vamos encerrar agora, convidando você a participar conosco pelo telefone ou pelo e-mail. Mas o mais importante é que você tenha vida e saúde. Esse é o nosso projeto. Esse é o nosso desafio. Rede Século XXI. Voltamos já. Duas dicas básicas que eu acredito que só possam fazer bem, que são simples, é uma sequência de 10 vezes seguidas, fazendo né, com a língua, uma vibração de língua. Isso vai ser ótimo, vibra, massageia, prega vocal. Se você não consegue fazer, troque pela vibração de lábios, 10 vezes seguidas esse exercício e depois 10 vezes isso aqui. Olha que facinho e que bom resultado para a voz. Vai melhorar o fechamento da prega vocal e os dois associados geram uma boa qualidade vocal, uma facilidade aumentada na fonação, na sua fala. Tenta, experimenta, você vai ver que importante que é.